Olá, meu nome é Paloma Facchini, eu faço parte do grupo B da teoria e eu vou apresentar a simulação de um gerador elétrico. Para construir esse gerador elétrico, primeiro a gente criou um retângulo no design em 2D e em seguida um círculo com um pouco menor que esse primeiro retângulo e deu um intersect e aí a gente criou um retângulo com os lados arredondados. Em seguida, um círculo maior, as 4 bobinas. Eu criei um círculo e aí eu usei a ferramenta que cria novos elementos em torno do eixo X. E depois eu criei outro círculo maior. E aí eu passei esse modelo para o 3D, como foi pedido, com a espessura de 2 milímetros. E aqui a gente deixou o regime transiente. Próximo passo foi no caso, a gente foi escolhendo alguns parâmetros para as bobinas. Aqui em seguida a gente estava colocando o passo da nossa simulação, do primeiro setup, de 0 a 1 segundo. E vou falar um pouco da teoria aqui, que a gente espera encontrar nos resultados. A gente tem uma relação corrente-tempo, que a gente vai perceber que quando o ímã se move mais próximo da bobina, o fluxo vai aumentar até o ímã estar dentro da bobina. Esse fluxo que a gente fala que a gente está fazendo referência ao fluxo magnético. Assim que ele passa através da turbina, o fluxo magnético pela turbina começa a diminuir e, consequentemente, a voltagem induzida vai se inverter. A FEM induzida se inverte. A indução magnética em bobinas com múltiplas espiras de fio. Cada espira contribui com a mesma FEM. Por essa razão, um terminal adicional N, representando o número de enrolamentos, é muitas vezes incluído. E aí os resultados. Como o nosso campo magnético vai estar se comportando, aí a gente vê que ele está entrando no lado direito e saindo. Ele está entrando pelo lado esquerdo e saindo do lado direito. Aqui a densidade de corrente na bobina para essa posição, que é a posição que ele vai se encontrar em 0,1 segundos. Aqui um GIF que vai mostrar. Então, cada vez que ele passar por uma bobina, o campo vai entrar nessa bobina e sair do outro lado dessa peça. Aqui o plot é um gráfico que vai mostrar a corrente em função do tempo. E agora a simulação de indutância entre duas bobinas. Primeiro a gente cria uma espiral. Em seguida a gente vai criar outra espiral. Aqui é o passo a passo de como criar uma espiral, né? Que é essa espiral menor que foi criada. E aí eu movi ela alguns passos para cima e a gente criou essa variável DST aqui. E aí, aqui é aquela. A gente está criando as linhas que vão direcionar a criação de um fio. Aqui para o outro lado da bobina, aqui para a bobina de cima, a parte de fora da bobina de cima. E aí, no final, a gente fica com essas 4 partezinhas que foram incorporadas. Em seguida, eu criei um retângulo que vai ter como material o ar. A bobina foi toda feita em cobre. E aqui a gente está definindo os parâmetros de corrente entrando e saindo da nossa bobina. Opa. E aí, aquela outra parte era sobre plotar
a nossa tabela. E aí, na nossa tabela, a gente encontrou esses valores aqui de indutância e de corrente. E aqui é como o campo magnético vai se comportar aqui dentro. Ele entra por baixo e está saindo por cima. E aqui é a intensidade do nosso campo magnético. E aí, nos resultados, a gente pode lembrar aqui uma coisa que a indutância mútua, ela vai ocorrer quando tem interação entre dois circuitos elétricos, sendo que é um fator que depende da geometria desses dois circuitos. Um circuito vai induzir o outro, e esse vai ser o princípio básico da indutância mútua, que é o que a gente viu nesse experimento. É isso. Muito obrigada.